E aí pessoal, aqui quem fala é o Everton Miranda e nesse podcast eu vou falar com vocês sobre a oficina do diabo. E o que é a oficina do diabo? Essa oficina é uma conjuntura composta por 6 medos básicos, medos que estão presentes na vida da grande maioria das pessoas que vivem nesse mundo. E se você não estiver atento a esses medos, se você não souber como reagir diante desses medos, eles podem acabar com o seu relacionamento, com o seu casamento, com a sua empresa, com a sua saúde, pode acabar com a sua vida. Então, nós vamos discutir cada um deles. Esses medos estão presentes no nosso dia a dia. É quase impossível evitar que ele surja em algum momento da nossa vida. Mas o que é importante aqui é saber como que eu reajo a esse medo. Qual que vai ser a minha reação diante de cada um deles? O que eu posso fazer para esse medo crescer dentro de mim ou fazer com que esse medo desapareça de dentro da minha mente e do meu coração? Então, pessoal, a gente vai falar sobre cada um deles e vamos falar como que a gente pode reagir diante de cada um deles e o mal que ele pode fazer na nossa vida. E com o passar do tempo, com o passar do podcast, você vai perceber que você já viu alguém que tem esse medo, ou você vai identificar até mesmo esse medo dentro de você e possivelmente você vai perceber um caminho para superar esse medo e seguir adiante no alcance do seu objetivo, tá certo? Bom, o primeiro grande medo básico do ser humano é o medo da pobreza. As pessoas têm um grande medo da pobreza, um medo de ficar pobre, um medo de não ter dinheiro, um medo de não conseguir viver a vida que elas querem viver. Então, pessoal, a partir do momento que você alimenta esse medo da pobreza, a partir do momento que você alimenta esse medo de não ter dinheiro, de não ter sucesso, de não conquistar aquilo que você quer conquistar, você cria uma grande possibilidade de você não conquistar, de você não ter dinheiro e de você não atingir o seu objetivo. Isso que eu estou falando a princípio pode parecer contraintuitivo para você, mas a partir do momento que você tem medo e você deixa esse medo se enraizar dentro de você, a possibilidade é que ele cresça dentro de você. Tá? Então eu costumo brincar dizendo o seguinte: a melhor maneira de você controlar a respiração é esquecer da respiração. Então você não pode ter medo de respirar. Para respirar melhor, você simplesmente tem que trabalhar e fazer o que você precisa fazer, certo? As pessoas mais humildes, as pessoas que vivem numa situação um pouco mais limitada financeiramente e elas percebem isso de uma maneira natural, de uma maneira que faz parte de uma etapa da vida, elas são pessoas muito fortes, elas são pessoas que encaram essa dificuldade, superam esse obstáculo e vivem de uma maneira muito forte, muito grande. E elas percebem isso como um estímulo para o seu crescimento e não como um fato de azar, como algo que está acontecendo porque eu sou uma pessoa que não tenho sorte, porque eu sou uma pessoa que sofro na vida, e você cria um processo de murmuração. Então, quando você alimenta esse medo da pobreza, alimenta essa resmungação, essa murmuração, há uma grande possibilidade que essa pobreza aumente dentro da sua vida. Então você precisa encarar a pobreza como algo que talvez pode fazer parte de uma etapa da sua vida. E você tem que aprender com a pobreza, aprender e tirar o melhor possível desse ambiente. Então você vai aprender o valor do dinheiro, você vai aprender o valor das limitações, o valor das restrições, e você vai levar isso para um outro ambiente. Você vai usar isso como uma motivação para crescer na sua vida e não como algo para te derrubar ainda mais, tá certo? Então, se você tem medo da pobreza, se você é uma pessoa que morre de medo de perder aquilo que você tem, há uma grande possibilidade que um dia você perca. Então, encare a vida como ela é. Siga adiante, não tenha medo da pobreza, encare a vida como ela é. Existem etapas na sua vida. Um dia você pode estar em cima, outro dia você pode estar embaixo. O grande diferencial, a coisa mais importante é que você sempre saiba para onde você está indo, tá certo? Então,
evite o medo da pobreza, e quando você perceber que esse medo está crescendo dentro de você, olhe para os pontos positivos, aprenda com esse ambiente, aprenda com todas as pessoas que estão ao seu redor, que com certeza você vai crescer, você vai aprender e você vai vencer na sua vida, tá certo? O segundo medo que atinge uma grande parte da população é o medo de críticas. As pessoas elas têm muito medo de receber uma crítica negativa em relação ao seu trabalho, em relação ao seu pensamento, em relação ao seu posicionamento. Então as pessoas acabam não fazendo nada, não falando nada, porque elas têm medo de serem criticadas, tá? Então, se você, por exemplo, tem uma grande ideia na sua cabeça, você tem um grande projeto, você tem um grande modelo de negócio que você tem certeza que vai dar certo, só que lá dentro de você, você tem medo daquilo não dar certo e de você ser criticado por isso. Então você faz alguma coisa e aí não há uma possibilidade que aquilo não dê certo, né? Porque toda possibilidade de sucesso existe risco e você precisa assumir esse risco. Então quando você tem um medo excessivo de críticas, o que acontece? Esse medo cria uma barreira na sua frente e há uma possibilidade muito grande que você não consiga superar, avançar diante dessa barreira. Então você fica completamente paralisado diante do medo de críticas negativas. Então, o que eu tenho para falar para você hoje é o seguinte: se você fizer qualquer coisa na sua vida, você vai ser criticado. Se você falar qualquer coisa na sua vida, você vai ser criticado, independentemente do lado que você escolha. Se você estiver falando de política, se você escolher a esquerda, você vai ser criticado. Se você escolher a direita, você vai ser criticado. Se você falar do esporte, se você escolher o time A, você vai ser criticado. Se você escolher o time B, você vai ser criticado. Então você tem que ter a consciência que as pessoas elas têm uma tendência a te criticar, a falar mal de você, a dizer alguma coisa ruim em relação ao seu trabalho. Isso é totalmente natural. Isso está dentro das pessoas. E isso não pode te parar, isso não pode te paralisar. Você não tem que guiar as suas ações de acordo com aquilo que as outras pessoas estão falando, de acordo com aquilo que as outras pessoas estão pensando de você. Você tem que saber quem você é, você tem que saber o seu valor, o valor da sua ideia, o valor do seu projeto e colocar isso em prática. A partir do momento que você exclui esse medo de crítica e diz para você mesmo: olha, eu não vou ligar para o que as outras pessoas estão pensando, eu vou simplesmente colocar minha ideia em prática, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e pronto. Se der certo, deu. Se não der, eu vou aprender com os meus erros e vou tentar de novo. É assim que você consegue alcançar o seu objetivo. Então, a grande maioria das pessoas, elas não conseguem avançar nos seus projetos porque elas têm um grande medo de críticas. Quando você perceber que esse medo está crescendo dentro de você, corte ele pela raiz, siga em frente e saiba que o mais importante é a sua consciência. Você precisa saber que você está no caminho certo. Então, não tenha medo de críticas negativas, porque elas sempre vão existir, tá certo? O terceiro medo que abala a humanidade é o medo de doenças, o medo de ficar doente. As pessoas elas têm esse medo guardado dentro do coração e isso, de alguma maneira, pode criar um campo de atração negativo para você. Então você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa, principalmente os pontos negativos, eles tendem a ficar guardados dentro do seu subconsciente. E aquilo que fica guardado dentro do seu subconsciente, há uma tendência muito grande de que aquilo se torne realidade. Então, se você ficar pensando em doença o tempo todo, se você ficar achando que você está doente o tempo todo, se você ficar com medo de doença o tempo todo, há uma possibilidade muito grande de você criar um campo energético negativo ao seu redor. Eu lembro de uma amiga minha que o tempo todo
ela ficava pesquisando na internet informações sobre vários tipos de doença. Então ela via que tal doença, um dos sintomas dessa doença era a coceira. Aí ela começava a se coçar e aí ela já fazia uma ligação e começava a achar que estava doente, ia no médico e fazia exame e ela ficava o tempo todo pesquisando sobre doenças e pensando em doença, porque ela tinha um medo excessivo da doença. Então o pensamento que se perpetuava dentro da mente dela, na maioria do tempo, durante o dia, era sobre doenças. Então, se você pensa sobre doença o tempo todo, se esse pensamento é predominante na sua vida, há uma possibilidade muito grande que você atraia esse pensamento. Então, isso é muito perigoso. Então, qual que é a recomendação que a gente dá? Não pense em doença. Povoe a sua mente, né, o seu subconsciente de coisas boas, de pensamentos positivos, de pensamentos sobre projetos que você ainda vai fazer, sobre o seu futuro. A gente costuma dizer que se você está pensando mais no passado do que no futuro, é porque você está se aproximando da morte. Então você precisa pensar sobre o seu futuro. O que você já fez, maravilha, você tem que contar, é história, muito bom. O que você está fazendo e o que você vai fazer é o que vai gerar, é o que vai fazer com que o seu futuro aconteça. Então você tem que pensar para frente, você tem que pensar positivamente e isso vai atrair coisas positivas para você. Eu já citei essa frase em outros podcasts, mas eu gosto muito de falar essa frase do Mahatma Gandhi, que a vida é um verdadeiro espelho. Sorria para a vida e a vida vai sorrir de volta para você, tá certo? Então tire esse tipo de pensamento da sua mente, afaste esses pensamentos de você, tá certo? Bom, o quarto grande medo da humanidade é o medo de perder o amor de alguém. Muitas pessoas têm esse medo, né? Você constrói um amor, você cria um amor, você começa a conviver com alguma pessoa, você começa a criar uma história com aquela pessoa, então você começa a ter um grande medo de perder esse amor. E esse medo, ele é como todos os outros. Se ele começar a habitar a sua mente, há uma possibilidade muito grande dele acontecer. Então você precisa viver aquilo que está acontecendo com você. Então existem muitas pessoas que estão vivendo o grande amor da vida delas. Elas tiveram a oportunidade, tiveram a sorte de encontrar um grande amor. Só que ela está com tanto medo de perder aquele amor que ela não consegue viver o dia a dia daquele amor, porque o medo tomou conta da vida dela, o medo tomou conta dos pensamentos dela, então ela não consegue mais viver aquilo que está acontecendo, ela simplesmente tem medo do que vai acontecer no futuro e deixa de viver o presente. Isso é uma falha muito grave e isso acontece com um número muito grande de pessoas. As pessoas elas ficam com medo de perder alguém e elas deixam de viver os bons momentos com aquela pessoa. E a partir do momento que elas deixam de viver um bom momento com aquela pessoa, o que acontece? Ela começa a se tornar uma pessoa chata, uma pessoa ranzinza, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa sem graça, uma pessoa morna. E automaticamente, aquela outra pessoa que gostava muito de você começa a se afastar. E esse medo que você tinha na sua mente começa a crescer. Só que você não entende o porquê que esse medo está crescendo e o porquê que aquilo está acontecendo. E é muito fácil e muito básico. Aquilo só está acontecendo porque você está criando a situação para aquilo acontecer. Mesmo sem perceber. É quase que inconsciente. Você tem esse medo guardado dentro de você e você começa a criar situações negativas que vão afastar essa pessoa dentro de você. Então, viva o seu amor, viva as coisas boas da sua vida, viva tudo de bom que está acontecendo com você. Coloca o medo de lado e viva o momento presente. Viva o agora, tá certo? Isso é fundamental para o sucesso em qualquer campo da sua vida. O quinto medo básico é o medo da velhice.
Muitas pessoas têm medo de ficarem velhas. Eu conheço vários amigos, várias pessoas que trabalharam comigo que falam assim pra mim: Poxa, Everton, morro de medo de ficar velho. Eu não quero ficar velho. Ai meu Deus, como eu adoro ser jovem. Eu não vou poder correr do jeito que eu corro. Eu não vou poder viver a vida do jeito que eu vivo. Eu vou ficar velho, eu vou ficar feia. O meu cabelo vai cair, o meu cabelo vai ficar branco. E eu morro de medo da velhice. Pessoal, quando você morre de medo da velhice e quando você guarda esse medo da velhice, o que que acontece com você? Você simplesmente envelhece mais rápido. A idade não tem nada a ver com a juventude. Você pode ser uma pessoa de 90 anos, que é extremamente jovem, do mesmo modo que você pode ser uma pessoa de 25 anos que é extremamente velha. A velhice não está na idade, a velhice está na sua mente. A velhice está no seu subconsciente, está na maneira com que você leva a sua vida. Então você tem que entender que a velhice é simplesmente um processo natural da vida, certo? Você vai amadurecer, você vai envelhecer, isso é natural. Agora, o que você precisa entender é que se você quiser, e se essa for uma escolha da sua vida, você pode continuar sendo uma pessoa jovem, mesmo sendo uma pessoa idosa. Uma pessoa que vive a sua vida muito bem, aproveita os bons momentos da vida, vive com entusiasmo, com bom humor, cultiva as boas amizades e automaticamente você vai viver com muito mais maturidade, com uma sabedoria muito mais bem alinhada que uma pessoa jovem, né? Uma pessoa muito jovem, falando aí da idade dela, uma pessoa que, por exemplo, tem 20 anos, 15 anos, não conseguiria viver, porque ela não tem ainda a experiência necessária para ter a sabedoria que você precisa ter para conduzir a vida com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais paciência, com mais persistência. Então, quando você leva essa experiência para um campo positivo, você vai ver que isso guarda um fator, um campo que é praticamente indescritível. Você não consegue descrever isso, porque é algo muito subjetivo. É algo que só quem está lá consegue dizer para você, não é? Então, provavelmente, se você guardar esse medo da velhice dentro de você, se você tiver isso enraizado dentro de você, você vai envelhecer com muito mais velocidade. Você vai envelhecer muito mais rápido. Eu vejo pessoas que têm 25 anos, 30 anos e são idosos. São pessoas velhas, são pessoas ranzinzas, são pessoas sem perspectiva de vida. Elas não querem mais nada da vida. Elas querem simplesmente resmungar, choramingar e reclamar da vida. Enquanto isso, tem algumas pessoas de 80, 85 até 90 anos que vivem muito bem, praticam esporte, levantam cedo, olham o sol nascer. Então isso é maravilhoso. A gente percebe que a juventude não tem relação direta com a idade. A juventude está na sua cabeça, está no seu coração. Então você não precisa ter medo da velhice. A vida é um processo natural. Você vai crescer, você vai amadurecer e você vai ficar melhor a cada dia, tá certo? O sexto medo básico do ser humano, esse talvez seja o maior medo do ser humano, é o medo da morte. As pessoas morrem de medo de morrer. As pessoas têm muito medo da morte. E em alguns casos, esse medo até matam as pessoas. A pessoa tem tanto medo da morte que ela acaba morrendo de medo. Literalmente, ela morre de medo. Então a morte, pessoal, ela é uma ocasião da nossa vida, é uma etapa da nossa vida que, primeiro, ninguém consegue fugir. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. E nós não sabemos quando nós vamos morrer. E a partir do momento que eu sei que eu vou morrer, e eu não sei quando eu vou morrer, eu preciso aproveitar a minha vida. Eu não posso ser consumido pelo medo da morte, pelo medo de morrer. Eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu tenho que dar graças a Deus por cada dia que eu levanto de manhã e vejo que eu estou
vivo, é uma nova oportunidade para viver, uma nova oportunidade para sonhar, uma nova oportunidade para realizar os meus sonhos, uma nova oportunidade para fazer feliz as pessoas que estão à minha volta. Então, é uma grande possibilidade. Então, como todos os outros medos, eu tenho que olhar para a morte como uma grande oportunidade de valorização da vida, de potencialização da vida. Eu tenho que lembrar todos os dias que eu vou morrer. Eu tenho que falar, meu Deus, eu vou morrer, eu não sei que dia eu vou morrer. Então eu quero fazer o meu melhor. Eu quero registrar o meu nome na história. Eu quero deixar um legado para as pessoas. Eu quero fazer algo que seja importante não só para mim, não só para minha vida, mas para todas as pessoas, para a humanidade. Cada um de nós temos guardados dentro de nós um talento muito grande e nós temos que correr atrás para descobrir qual é esse talento. Qual é o seu talento? O que você faz de melhor? Como que você pode contribuir para o mundo? E nós já falamos em outros podcasts, nós já falamos em outros vídeos, que quando você descobre aquilo que você ama, quando você descobre aquilo que você gosta, e o seu trabalho vai muito mais além da busca pelo dinheiro, provavelmente você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter muito sucesso, porque você tem uma grande motivação para trabalhar, você tem um grande propósito na sua vida, você tem uma missão bem definida daquilo que você quer e daquilo que você deseja para a sua vida e para a vida das outras pessoas. Então, você não deve encarar a morte como algo ruim, como um medo constante, como algo que te assombra todos os dias. Você deve encarar ela como uma grande motivação. Como uma grande motivação. Você precisa usar isso para lembrar todos os dias que em algum dia da sua vida, talvez amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, você não vai estar mais aqui. Então, se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Isso é importante. Isso é verdadeiramente sonhar com um objetivo bem definido e sonhar com a responsabilidade de que você não vai durar para sempre. Pessoal, eu já perdi pessoas maravilhosas na minha vida. Eu já perdi pessoas que eu amava demais. Eu não sei se você já perdeu alguém que você amava muito na sua vida. E quando você perde alguém que você ama muito na sua vida, seja por um acidente, né, ou por alguma coisa que aconteceu, enfim. Quando você perde alguém que você ama muito, você começa a olhar para a sua vida de uma forma diferente. Porque você, no dia que você recebe a notícia que alguém que você gosta muito faleceu, você começa a olhar para a vida com mais claridade. Porque vem essa frase na sua cabeça: eu não vou durar para sempre. Então eu preciso fazer o meu melhor hoje. Não é amanhã, nem depois de amanhã. É hoje, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para dar o meu melhor. Então eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou aqui. Não só o meu tempo, mas o tempo que eu tenho com as outras pessoas, tá? Eu já fiz um vídeo que fala sobre a família, sobre os amigos. A gente tem que aproveitar a nossa família, nós precisamos aproveitar os nossos amigos, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, cuidar da nossa equipe, porque a gente não sabe até quando que eles vão estar aqui. A gente não sabe até quando que eu vou ter a minha mãe, eu não sei até quando que eu vou ter a minha avó, eu não sei até quando que eu vou ter o meu parceiro da academia, eu não sei até quando que eu vou ter o meu parceiro do escritório, o meu amigo, o meu tio, o meu padrinho. Eu preciso aproveitar essas pessoas, eu preciso olhar no olho dessas pessoas e falar: eu te amo, cara. Eu te amo, mãe. Eu te amo, meu amor. Eu preciso falar isso para essas pessoas porque eu não sei quanto tempo eu vou ter com elas. Então eu preciso aproveitá-las. Eu preciso aproveitar e fazer o melhor que eu tenho por cada uma delas. Então o medo da morte não pode ser algo que te consuma, que te destrua, que te leve de fato à morte. Tem que ser um fator motivador, tá certo? Algo que te leve adiante, algo que te leve para frente. Então, esses 6 medos compõem a oficina do diabo. Por que a oficina do diabo? Porque se você deixar esses 6 medos básicos te consumirem, tomar conta de você, você vai entrar num buraco negro da sua vida. Esse é o caminho para a depressão, para o suicídio,
para as perdas que acontecem na vida. Você não pode deixar com que esses medos tomem conta de você. Ah, Everton, mas e se esse medo aparecer? Eles vão aparecer. Com certeza, em algum momento da sua vida, esses medos vão aparecer. Mas a questão não é se eles vão aparecer ou não. É como você vai lidar com cada um deles. Esse é o segredo. A gente já falou que o medo ele surge na nossa vida, né? E a coragem não é a ausência do medo, é o controle do medo, é a superação do medo. Então, o medo ele aparece, mas a grande questão é o que você vai fazer com ele. Você vai ficar parado? Ele vai te paralisar, vai te bloquear? Ou você vai dominar esse medo e seguir em frente e alcançar o seu objetivo? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Esses são os 6 medos básicos: o medo da pobreza, o medo de críticas, o medo de doenças, o medo de perder um grande amor, o medo da velhice e o medo da morte. Você precisa controlar esses medos, se possível esquecer esses medos, né, e tirar o melhor possível de cada um deles. Cada um deles traz consigo um lado positivo. Se você aprender a lidar com cada um deles da maneira com que a gente discutiu aqui e tirar o melhor sobre cada um desses sentimentos, sem sombra de dúvidas você vai ter muito sucesso na sua vida, porque você vai ser uma pessoa que segue em frente. As pessoas que têm sucesso na vida são aquelas pessoas que não desistem do seu objetivo e continuam tentando. São as pessoas que seguem em frente, tá certo? No conjunto com esses 6 medos básicos, existe um 7º mal básico que atinge uma parcela muito grande da humanidade. Esse 7º mal é um mal que você vai ver na sua empresa, você vai ver talvez na sua casa, você vai ver numa festa de aniversário, você vai ver numa confraternização, que é um medo. Na verdade, não é nem um medo. É a possibilidade, né, de uma pessoa receber influências negativas, né? São aquelas pessoas que são suscetíveis a influências negativas. Esse é um mal que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, muito cuidado. O mundo é cheio de pessoas do mal, pessoas que querem te destruir, pessoas que querem acabar com você, pessoas que querem falar mal de você, pessoas que não querem o seu bem. Isso é fato. Só que eu acredito que existem pessoas do bem também. Pessoas que querem te fazer o bem. Pessoas que querem te ajudar. Pessoas que querem ver você crescer e alcançar os seus objetivos. Tem um filósofo chamado Eduardo Marinho, que ele conta de uma história de um rapaz que ele conheceu, que fala que o ser humano, né, a vida, é igual a um garimpo. É igual ao garimpo. Você entra num garimpo, você vai ver tudo meio sujo, tudo meio bagunçado, umas pedras preciosas, outras pedras muito ruins, umas pedras que não valem nada, outras pedras todas sujas de lama e tal, né? Algumas pedras você vai ter que pegar, lavar para perceber se ela é valiosa ou não. Mas entre a vida real e o garimpo tem uma diferença muito grande. Que as pessoas boas têm a possibilidade de transformar as pessoas ruins. Uma pessoa boa, ela tem a possibilidade, ela tem o poder de contagiar positivamente outras pessoas e fazer com que outras pessoas fiquem melhores, que essas outras pessoas progridam nas suas vidas, alcancem os seus sonhos. Ou seja, essas pessoas elas têm a capacidade de, a partir da sua fé, melhorar a vida de outras pessoas. Então isso é fundamental na nossa vida. A gente tem que acreditar em nós mesmos e acreditar nas outras pessoas e criar uma barreira que não deixe que outras pessoas te influenciem negativamente, que outras pessoas digam para você que você não vai alcançar o seu sonho, que você não vai realizar o seu objetivo, que você nunca vai encontrar o seu amor, que você não pode ser uma pessoa saudável, que você não pode ser uma pessoa alegre, que você não pode ter uma vida feliz. Você pode tudo isso. Você pode muito mais do que isso. Você precisa acreditar e persistir. Se você acreditar e se você persistir, você vai realizar todos os seus sonhos.
você vai alcançar todos os seus objetivos no campo pessoal e no campo profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma disso que eu estou falando. Se você acreditar e se você persistir, se você não desistir daquilo que você quer, você vai conseguir, tá certo? Esse foi o nosso podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que compartilham desse nosso pensamento, que compartilham dessa visão empreendedora. Esse é o nosso trabalho, pessoal. É dividir essa visão, é dividir essa palavra, é dividir esse entusiasmo, é dividir esse pensamento empreendedor com cada um de vocês. Eu tenho certeza que devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, trabalho de formiguinha, a gente vai chegar muito longe e a gente vai conquistar muita coisa nesse país e muita coisa nesse mundo, tá legal? Se você ainda não é assinante do nosso canal, assina o nosso canal no YouTube, porque a gente posta vídeo semanalmente, vídeos, podcasts, dicas de empreendedorismo. Então assina o nosso canal no YouTube, compartilha, curte, comenta o nosso vídeo, que você ajuda a gente demais e você ajuda a fortalecer essa comunicação, fortalecer esse trabalho e mandar essa proposta para o maior número de pessoas que a gente conseguir, tá legal? Muito obrigado, pessoal. Grande abraço e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.